Olá, pessoal querido. Esse é um vídeo para os que estão de ressaca eleitoral. Para todos aqueles que viveram fortes emoções ontem e hoje, a sensação é mesmo de uma certa ressaca. Afinal, esotericamente falando, o elemento que define as emoções é a água. E isso esclarece essa sensação de que bebemos demais ontem, porque nossas águas internas se agitaram bastante. E como nossa consciência é expandida pelo calendário galáctico e todo o conhecimento trazido por esse canal pode nos orientar agora? Conforme estudamos, o ego desceu para o play, lembra? A metade de baixo do zodíaco, de Áries até Virgem, a gente ficou nutrindo, a gente ficou se orientando, desenvolvendo o nosso ego. Porque agora, da metade para cima do zodíaco, de Libra até Peixes, o ego desce para o play mesmo. E é quando nosso ego, nossa pessoa, nosso amor próprio, nossa autoconfiança vai se deparar na sua relação, no seu relacionamento com a sociedade, com o todo. Então, vamos agora continuar estudando para saber como que a galáxia nos orienta esotericamente, astrologicamente, na nossa psique, através do tarô, para a gente viver esse momento de uma forma madura, né, gente? Chega de mais do mesmo. Chega do nós e eles, sim e não. Isso sem deixar de ter que fazer a nossa escolha, sim, mas dessa vez com o olhar da nossa alma, né? Bora. Então, vamos lá, pega seu chazinho hoje de camomila para a gente conversar, que eu volto já depois da vinheta. Bom, gente, para começar a nossa análise, a nossa leitura do Boletim Galáctico nesse dia, hoje é um dia espelho. Hoje é um dia espelho galáctico. Logo depois do dia Terra Ressonante. Lembra que eu falei? Nós vamos viver a escolha, a eleição, primeiro turno, num selo de Terra Ressonante. Um selo vermelho, um selo que fala de navegação, evoluir e sincronicidade. No tom ressonante, que fala de canalização, inspiração e harmonia. Então, sincronicamente, tudo a ver. Somos terráqueos, vivendo numa nação e, portanto, devemos evoluir sincronicamente a navegação do nosso planetinha no nosso universo. E no tom ressonante, canalizando inspiração para alcançar uma harmonização nessa convivência social a partir dessa escolha, que é uma escolha para toda uma nação. E aí, hoje, dia seguinte, vem o espelho galáctico, talvez até para colocar à prova a nossa escolha. Então, para começar, vamos lembrar que nós estamos atravessando a coluna central do Tzolk'in, aquela coluna que é a sétima coluna, como a gente já estudou, a gente viu que o 7 é um número completo em si. Portanto, nós estamos trabalhando de uma forma bastante íntegra, trabalhando com a nossa espiritualidade em consonância, coerência, congruência com o nosso ego, com a nossa personalidade. Alinhados, ou pelo menos é essa a vibração e frequência da galáxia para nós agora. Que nós estejamos nesse momento bastante alinhados com a nossa espiritualidade, com a nossa alma, para que a nossa personalidade possa expressar da forma mais leal e mais honesta aquilo que nossa alma vibra espiritualmente dentro de nós, essa vida que pulsa em nossos corações. Então nunca foi tão aconselhável a gente meditar, a gente entrar em contato com essa vibração da vida que nos habita. Muito bem, estamos também no castelo oeste do Queimar, ou seja, é o castelo da transformação. Então a gente está vivendo essa transformação alquímica, essa transformação que faz com que a gente fique em banho-maria, cozinhando nossos conteúdos, né?
Ai, é essa sensação que eu tenho, realmente, que a gente está cozinhando os nossos conteúdos, sabe? Muito bem, e estamos então vivendo a onda do macaco. E é aí que a gente fica sabendo que a gente está no espelho galáctico. Para estudar esse espelho galáctico, para além do significado é, exclusivo do selo do espelho, que o selo do espelho ele tem três grandes conceitos. Ele fala de infinito, ordem e refletir, claro. Infinito, ordem e refletir. Então eu trouxe os tons agora para a gente ver em que tom ele está frequenciado e qual é a relação que ele tem dentro dessa onda encantada do macaco para a gente ter uma orientação maior, porque tudo bem, o espelho a gente já entendeu, então quer dizer que hoje eu estou cara a cara comigo mesma e talvez até de uma forma mais contundente, hoje nós estamos cara a cara com o Brasil. Porque se há uma coisa que nós podemos confiar e da qual eu me orgulho no nosso país, é a contagem de votos que nós temos. Eletrônica, limpa, rápida, eficiente, competente. Então, o resultado daquela votação de ontem é a cara do nosso país. A gente não pode cair nessa esparrela de achar que nós estamos certos, seja lá de que lado você esteja nessa eleição presidencial. A gente não pode cair nessa esparrela de que nós estamos certos e eles estão errados. Essa é a cara do nosso país. Certos ou errados é essa polaridade que nos compõe. Lembra que a gente está trabalhando a nossa polaridade? Aceitar a mão direita da mesma maneira que a gente aceita a mão esquerda? Nós somos duais. Duas pernas, dois olhos, dois braços. A gente, para andar, tem que usar a perna direita e a perna esquerda. Então, a gente também tem que aplicar esse conhecimento para a nossa vida social, para o nosso coletivo, para a nossa nação. Então, já que a gente já sabe que o espelho reflete a ordem do infinito, ou seja, a gente alcança a ordem, deixa eu ver se a ordem é poder, é essência. Exatamente, a ordem é a essência, a ação é refletir e o poder é do infinito. Então, a gente alcança a essência do espelho, percebendo que o resultado da ação de refletir o poder do infinito é alcançar a ordem. Então, tudo bem, a gente já sabe isso. Olha, o resultado está refletindo a nós mesmos e a gente precisa aceitar essa dualidade, essa imagem como um todo para que a gente possa refletir a ordem do infinito. Mas ler isso não foi o suficiente para mim, porque tudo bem, eu posso até aqui, mas eu vou continuar com a minha tarefa de escolher e de ser leal a mim mesma, de ser coerente com a minha alma e quais são as outras forças dentro dessa onda encantada do macaco, que está dentro dessa coluna do meio do Tzolk'in, tem para me oferecer para eu refletir sobre essa minha consciência a partir da minha alma. É aí que a gente foi para a onda do macaco e nós podemos estudar as relações entre os selos de uma onda encantada de duas maneiras. A gente pode buscar os pulsares harmônicos e os pulsares dimensionais. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar para você entender o que é que a gente vai ver, porque esse é um estudo, poxa, um estudo que dá um trabalhinho, mas que é muito interessante. Cadê? Aqui. Olha só que legal. A gente tem, quando a gente estuda uma onda encantada, a gente tem algumas relações. A gente tem a relação, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, com esse triângulo azul, que envolve 3 selos dessa onda encantada. E esse triângulo está mostrando o pulsar da mente da terceira dimensão. Então, quando a gente trabalha com o pulsar da nossa mente, ou o pulsar da mente cósmica, né?
do ar, cujo elemento é o ar, portanto é esse que, né, que a gente respira, que a gente pensa, que é tão volátil quanto o nosso pensamento. Volátil não é o adjetivo certo, mas eu acho que você me entendeu. Volúvel, tão efêmero, né, como o nosso pensamento. A gente pensa aqui, eu penso aqui, elefante, cadeira, pronto. Num instante do elefante virou uma cadeira e volta aqui para a onda encantada. Essa é a característica do elemento ar, da mente, tanto a nossa mente quanto a mente cósmica. E essa mente, ela tem um pulsar, representado na onda encantada pela combinação desses 3 tons. O tom da forma, que é o tom autoexistente, esse que tem os 4 pontinhos. O tom galáctico, que é esse tom que tem 8, um traço que vale 5, 3 pontinhos que vale 3, então 5 mais 3, 8, e que mostra a integridade da ação, né? Que ela pega essa forma, e a gente já viu que a forma, quando a gente está estudando o calendário galáctico, a forma não é a forma física, mas é a forma pensamento. Tá? Quando a gente trabalha com esse conhecimento galáctico, a gente está ainda muito distante da matéria. Até materializar, tem que passar por toda essa configuração mental, emocional e espiritual para se ter o que ser materializado, o que ser expressado na matéria. Então, quando a gente fala de forma, a gente está falando de forma pensamento. Quando a gente fala com um galáctico, a gente está falando da integridade dessa forma, quer dizer, até que ponto ela responde a uma coerência, né, entre minha alma e minha personalidade. Ela tem essa força. E o outro tom envolvido é o tom cristal, o tom 12, que fala da universalização da consciência do todo coletiva. É mais ou menos assim: se a gente tem uma forma pensamento e ela for realmente íntegra, ela é universalizada, ela serve ao todo, ela será distribuída, compartilhada com o todo, né? Cristal, ela será compartilhada com o todo. Então a gente vai analisar esses 3 selos desses tons para ver o que o pulsar da mente está nos orientando a partir da mente cósmica. Então vamos lá, vamos passar então para a onda encantada do macaco nessa análise desses 3 tons. O que a gente tem? A gente tem o mago no tom da forma. Então, nessa onda do macaco, em que o propósito é brincar, com o poder da magia para se chegar à essência da ilusão. Lembrando que a ilusão é toda essa transformação, gente, porque a gente está aqui vivendo essa brincadeira de se expressar na matéria. Então, a gente está criando o tempo todo, e as criações, elas são efêmeras. Tudo no universo se transforma. A única constante do universo é a mudança. Então não adianta a gente querer achar que vai construir alguma coisa para sempre, porque o para sempre sempre acaba, sempre se transforma, certo? Então o propósito dessa onda é a gente ter essa sacação, essa consciência. Gente, a gente está aqui vivendo a magia da vida, que a gente não leve isso tão a sério, porque isso tudo é uma grande ilusão. Ilusão da qual a gente faz parte, mas não é para sempre, nada é para sempre. E aí vem como desafio humano o livre-arbítrio, que a gente está sendo desafiado mesmo durante toda essa onda encantada a fazer escolhas, a usar o nosso livre-arbítrio, sabendo que a gente vai influenciar e espera-se que a gente influencie com sabedoria. O serviço é o caminhante do céu, que a gente já viu, que é explorar espaços internos, ou seja, que a gente realmente vá para dentro da gente, explorando os nossos espaços internos, e deixemos de ser tão manipulados por uma ideia social totalmente fundamentada em experiências externas, em experiências da personalidade de todos, em experiências muito sem alma,
né? Porque quando a gente leva em conta só as nossas experiências horizontais do toma lá, dá cá, a gente não está considerando a alma da nossa história, da humanidade, do planeta Terra. Então, o Caminhante do Céu coloca como serviço dessa onda encantada explorar espaços internos. E é isso que a gente tem feito aqui o tempo todo e estamos fazendo agora, entendendo melhor o que esse selo do espelho quer dizer para a gente nesse dia pós-eleição primeiro turno. Aí a gente chega na forma, no tom da forma. E qual é a forma que essa onda encantada traz para a gente? O mago. E o mago fala de receptividade, de atemporalidade e de encantar. Então o mago traz a forma. Qual é a forma que a gente pode trabalhar com tudo isso que eu falei até agora dessa onda encantada? Estando receptivos para o nosso aqui e agora. E com o poder, deixa eu ver se é poder, é ação. E com a ação do encantamento. O poder é do aqui e agora. E a essência é a receptividade. Então a gente tem como ação o encantamento. E o que eu trago como encantamento nesse momento? Como que eu interpreto? O que é se encantar nesse momento, Cláudia? Ressaca eleitoral. Eu entendo que encantar é justamente você poder olhar para esses dois pratos da balança e perceber que esse é o reflexo da nossa realidade, né? E perceber o encantamento disso. O encantamento, porque não existe sem o outro. Então, é o jogo. O jogo da nossa nação é esse agora. E deve haver alguma beleza nisso. Há uma beleza nisso. Há um pedido de crescimento, de amadurecimento nesse momento. Como eu falei no início do vídeo, vamos sair do mais do mesmo, de achar que metade está certa, a outra metade está errada, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É receber no aqui e agora esse resultado e perceber o encantamento disso. E aí, esse selo vai buscar a integridade dele, o tom galáctico, que fala de integridade, de harmonia e de modelar, ou seja, a ação do tom galáctico é modelar, o poder é harmonizar e a essência é a integridade. Então, veja bem, se eu modelo a minha ação com o poder de harmonizar os pratos da balança, essa polaridade, esses dois pontos, eu alcanço a essência da integridade. Então, se eu pego o meu ego, que está aqui, mexido, né, e modelo esse ego de forma a harmonizar com minha alma, que é parte de um coletivo maior, que entende a interdependência da nossa vida egóica pessoal com o todo, que entende a interdependência da vida do nosso planeta com o sistema solar, que entende a interdependência do nosso sistema solar com toda a galáxia. Se eu modelo a minha ação a partir dessa consciência, eu consigo harmonizar estas águas internas. Além do que, nós estamos no anel da lua autoexistente, do fluxo das águas universais para a purificação. Então, eu acho que realmente vale a pena a gente dar uma aprofundada nessa nossa emoção, nisso que a gente está sentindo hoje diante das eleições da nossa nação, certo? E o próximo selo, o próximo tom é o tom cristal, aonde a gente encontra o vento. E o vento fala de alento, de espírito e de comunicar. Entendendo que o alento, vamos lá, deixa eu ver para não falar bobagem e depois ter que botar uma correção. Alento é a essência. A ação é o comunicar e o poder é o espírito. Quando a gente fala de poder do espírito, o espírito
é o todo da qual a nossa alma é uma centelha divina. Então, quando a gente fala em espírito, e o espírito representado pelo ar que respiramos, e o ar é comum a todos nós, não tem ninguém que respire, que pegue ar nem mais nem menos do que precisa ou do que merece, com a maneira com que tratou o seu corpinho, para respirar. Então, o espírito, ele é comum a todos. A, a ação é de comunicar. Então, como é que a gente vai se comunicar com o espírito, que é o todo, que é comum a todos, para alcançar a essência do nosso espírito ou da nossa espiritualidade, que é o alento. É o alento da vida. É o alento de estarmos encarnados aqui e agora. É o alento da vida. É o alento de estarmos encarnados aqui e agora, vivendo esse momento lindo. Porque, como eu sempre digo, quem está encarnado aqui e agora e sobreviveu e vem sobrevivendo a tudo isso que vem acontecendo no planeta, é porque aceitou o convite de estar aqui e de alguma forma vem merecendo continuar a estar aqui, vivo. Esse é o alento. Esse é o alento da vida em nós, através do espírito, do ar que respiramos. E qual a comunicação? O que nós podemos comunicar a partir da nossa receptividade, através do mago, a partir da nossa integridade, da lealdade conosco, de refletir a ordem do infinito? E o que é que nós podemos comunicar a todo, a coletividade, a partir dessa consciência? E comunicar-se também com o espírito que nos habita e que nos vivifica. Meditemos. Meditemos para que a gente possa agora receber as informações da TV Cósmica Galáctica. Essa é o lugar. A Rádio Cósmica, a TV Cósmica, a central de comunicação cósmica do centro da nossa galáxia. Desse é o lugar onde a gente tem as verdadeiras news. As news, as novidades, as notícias de uma nova era, de uma nova mentalidade, agora alimentada e nutrida pelo nosso coração. E mais uma dimensão, que é a outra dimensão que fala, é essa aqui. Deixa eu trazer aqui novamente. Ah, vocês estão me vendo. Deixa eu trazer aqui novamente. Esse é do equilíbrio. Não, a gente viu essa dimensão, a dimensão da mente. Agora nós vamos dar uma olhada nos selos envolvidos no pulsar harmônico do sentido elétrico, né? Então existem pulsares, só para a gente saber, existem pulsares dimensionais e, portanto, o pulsar dimensional em que o espelho, que é o dia de hoje, está envolvido nessa onda encantada, é o pulsar da mente, por isso nós trabalhamos com a mente, e existem pulsares harmônicos. E esse pulsar que o espelho está envolvido é o pulsar elétrico do sentido, porque ele linka. E agora eu vou trazer aqui para vocês o que ele linka dentro da onda encantada do macaco. Ele linka. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais certinho. Ele linka o terceiro tom, que é o tom elétrico. Bora mostrar aqui também no tom, para ficar mais claro. Ele linka, olha lá, o terceiro tom, que é o tom elétrico, o tom do serviço, com o tom da integridade, da ação da forma, que é onde está o selo do espelho. Então, esse selo é que está norteando a nossa leitura agora. E linka o tom cósmico, onde há o voo mágico da presença, né, que persevera. Então, a gente tem nessa onda encantada os seguintes selos que estão localizados nesse tom, nesses três tons,
que é o selo do caminhante do céu, né? Como a gente acabou de ver, o serviço do caminhante do céu é explorar espaços internos com vigilância. Deixa eu trazer também para o caminhante do céu a essência. Você veja, a essência do caminhante do céu é a vigilância. Então, a ação é explorar e o poder é o espaço. Então, que a gente haja no sentido de explorar o nosso poder, os espaços internos, para alcançar a essência do caminhante do céu, que é a vigilância, que é para a gente não tomar caminho errado e dar depois com rua sem saída, tem que voltar tudo de novo. Olha aí as experiências kármicas. Rua sem saída, volta lá e repete tudo de novo. Então, esse caminhante do céu fala disso, da gente se manter vigilante. Para quê? Para manter a integridade da ação representada ali no tom galáctico, cujo selo nessa onda encantada é o espelho. E o espelho fala em refletir a ordem do infinito. Vamos lá saber que a essência do espelho é a ordem. O poder é refletir. A ação é refletir e o poder é o infinito. Então vamos embora agir no sentido de refletir, perceber o que esta realidade está refletindo para nós, e aí volto a alertar para o fato de que esta é a cara, o rosto da nossa nação. Então, qualquer um que reivindique o fato de ser brasileiro há de se considerar esse retrato como um todo. Sair daquela esparrela de que nós estamos certos, eles estão errados. Tudo bem, eu posso ter até um plano, uma ideologia política que é mais abrangente ou justa para todos, mas este é o retrato do Brasil. Eu não posso desconsiderar que esta é o rosto da nossa nação nesse momento. E se encantar com ela, né? Perceber que existe aí um processo de amadurecimento. Então, o poder é o infinito, é a gente ter essa dimensão do infinito, né, de que isso é alguma coisa que está acontecendo aqui, mas que pode alcançar a essência dessa reflexão, que é a ordem, se a gente refletir, perceber o quanto de reflexão existe nesse retrato que a gente está vendo agora. E o terceiro selo envolvido, então, nessa leitura do sentido elétrico, do sentido do serviço dessa onda encantada, é o selo da noite, que está no 13º tom. Que o 13º tom, para a gente lembrar, é aquele que persevera na presença para transcender. Então, a gente está vivendo essa experiência toda, né? Tudo isso, mas a gente tem que perceber que nesse ciclo de manifestação da vida tecida pelos senhores do tempo, há de se ter de 13 em 13 dias início, meio e fim. Então, aonde a gente vai transcender essa experiência que está pedindo a nós que sejamos mais maduros nesse momento, vai cair no sábado, no dia 8 agora, e no selo da noite. E o selo da noite fala de intuição, de abundância e de sonhar. Gente, olha que coisa linda. Pensa comigo. Olha que bacana, olha que bonito. O selo da noite fala, ele tem como essência a intuição, como ação o sonhar e o poder da abundância. Ou seja, se a gente usar da nossa ação o sonhar, bora lá, saindo dessa esparrela de que nós e eles, que metade está certa, a outra metade está errada, olhando para esse resultado como reflexo da nossa nação, e diante desse resultado, considerando o todo, qual seria o melhor sonho a ser sonhado agora para essa nação? Essa é a nossa ação, nesse selo, que transcende toda essa história que a gente está vivendo, para poder perseverar no momento presente e não cair na cilada de querer
projetar ou prever um futuro que tem que ser aquele, porque se não for aquele você vai se frustrar. Não, vamos embora viver o aqui e agora, tecendo, cocriando. E agora que o ego está no play, é cocriar no coletivo. Não dá para achar que só o que você acha, pensa, sente e a sua turminha é que sabe o que é o certo. Não, para seres despertos, para seres humanos despertos que estão participando desta transição planetária de forma ativa, expansão da consciência, há de se ter agora essa visão do todo para se inspirar. Qual o melhor sonho a ser sonhado agora, levando todo esse quadro, toda essa reflexão em consideração? Essa é a ação. Porque se fizermos essa ação, estaremos usando o poder da abundância, que é o poder do selo da noite. Porque se eu considerar o todo, eu não vou sonhar só o que é bom para mim. Eu vou chegar nesse lugar que sonho o sonho bom para todo mundo. O todo é maior do que as partes. E se eu me julgo uma pessoa de consciência expandida, eu tenho que tomar a decisão agora a partir da visão do todo e não das partes. Senão, a gente está fazendo mais do mesmo. Né? Entra naquele, lembra que eu sempre conto a história? A gente entra para um grupo de espiritualidade e se encanta. Ai, é tudo maravilhoso, todo mundo fala a verdade, todo mundo lindo, todo mundo tem a melhor fórmula de viver, com amor no coração, com Cristo, com todo mundo. Página 2, está todo mundo de novo disputando, com vaidade, quem vai ser o diretor do grupo espiritualista. Né? Então, não. Pelo menos vocês que me acompanham aqui, eu espero que a gente esteja sempre vigilante, que é o selo desse tom, dessa onda encantada que mostra o serviço, que a gente esteja sempre vigilante para poder refletir a ordem do infinito e considerar qual o melhor sonho para todos, para essa visão do todo que a gente está tendo agora. E então acionar o poder da abundância, que é o poder do selo da noite, e alcançar então a intuição. Aí a intuição é a palavra, a intuição vai ser a mensagem perfeita para cada um de nós. Porque a intuição, ela considera o todo, mas ela tem uma tradução pessoal e intransferível para cada um de nós, porque cada um intui aquilo que lhe é digno de ser intuído. Mas como a intuição não é uma avaliação racional, como ela vem de um contato com o espírito, ela traz uma mensagem que é coerente, que é íntegra com o nosso ser de sétimo valor, que tem a trindade do espírito e a personalidade da matéria, a trindade da alma e a personalidade do corpo. Então é isso, gente. Embora a gente tenha nessa onda encantada, então, a chance e a oportunidade de acionar, de desenvolver a nossa intuição para cada vez ficar mais fácil a gente encontrar o nosso papel, a nossa melhor performance nesse momento da história da nossa nação, do nosso planeta, do nosso sistema solar e da nossa galáxia, porque nós estamos vivendo uma transição de era. Não é sempre que a gente faz um réveillon na cidade, no planeta e na era, né? Então, bora lá fazer a nossa parte. Se você chegou até aqui, dá o seu like, né? Porque pelo menos valeu a pena você me ouvir até aqui. E, por favor, comente, porque nós construímos esse trabalho, essa reflexão, essa caminhada de expansão da consciência juntos. E eu não esqueci que tem um pedido aí para eu falar do castelo, eu vou falar, tá bom? Adoro quando vocês me dão sugestão de pauta. Por favor, escrevam. E eu espero e fico ansiosa para saber se essa reflexão tratou um pouquinho melhor dessa nossa ressaca eleitoral no dia de hoje. Tá bem? Então é isso, galera. Gratidão infinita. Respira profundo para a gente agora fazer aquele silêncio para tudo isso que a gente ouviu e trabalhou dentro da gente somente por ouvir
se assentar em nós e a gente poder retornar às nossas atividades cotidianas. Tô sem a minha vinheta de fechamento aqui, que pena, gosto tanto dela. Para a gente voltar às nossas atividades cotidianas, tá bem? Então, namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você. Tchau, até a próxima.